ZYH247, Rádio Maceió AM, 1020 kHz, Maceió, Alagoas. Você está ouvindo Supermanhã com Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues. Muito bem, sou eu, gerando já mais uma entrevista, tá certo? Uma live, né? Aí pelo Facebook, com a hashtag Supermanhã. Marcel se acompanha, compartilha e vai trazendo mais pessoas, né? Para conhecer também o nosso trabalho. O assunto agora é teatro, aqui dentro da nossa programação. Eu tô recebendo aqui o Avaristo Martins, ele que vive o personagem Fábio, na peça Sentido Contrário, que vai estrear na quinta-feira, dia 31 de agosto, aí como parte do projeto no Teatro de Arena, né? Exatamente nesse projeto que incentiva também a arte aqui em Maceió, tá bom? O Avaristo está aqui comigo e o Avaristo formou em teatro, né, no ano de 2016 e agora está fazendo o seu primeiro monólogo. E aí, monólogo não é fácil, porque como o nome está dizendo, é ele só com ele mesmo, né? Fazendo esse trabalho. Avaristo, seja bem-vindo aqui o Supermanhã. Quer dizer, eu estou falando de monólogo, talvez para você que estudou seja fácil. Mas todas as entrevistas que eu já vi dos grandes atores, é um processo de construção bem complicado, né? É você com você mesmo. Bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Exatamente, é um desafio, né? O monólogo, ele passa pela experiência de você se autodominar como ator. Monólogo, apresentado pela Fernanda Montenegro, né? E ela ficava na cadeira e ao mesmo tempo ela criava uma ambientação com a fala dela que parecia que ela estava num grande salão. E a gente olhava e só estava ela numa cadeira. E ela tinha essa incrível capacidade. Esse é o segredo da arte? É o caminho. A gente, no monólogo, a gente tem a experiência de viver, pelo menos, sentido contrário, a peça que eu estou trazendo aqui para Maceió pelo projeto Quinta no Arena. Que você não ama. Tá aqui o Avaristo me surpreendendo na entrevista que o personagem dele... Não, tá aqui, ó. Receba aqui, entendeu? Os dados do dia. Em si, o amor puro, o amor verdadeiro. Então, o sentido contrário, que o subtema é pertencer ao tempo e à distância, ele vive justamente nessa experiência de amar tendo a ausência da pessoa e amar pertencendo a uma distância física. Não chega a ser platônico, né? Ou poderia dizer platônico. Que a pessoa... Um monólogo é o meu primeiro trabalho solo. Já fiz trabalhos em companhias, agregado ao curso também de formação de ator, onde a gente passa 2 anos de formação e a cada término de módulo a gente tem uma montagem com os professores, com os nossos alunos, com os nossos colegas estudantes. E aí a gente vive essa experiência em sala de aula, mas trazer um monólogo é essa experiência particular e rica nesse sentido de fazer uma interpretação ali no palco para todo mundo, tendo só você mesmo. Olha lá, a ficha técnica do espetáculo Sentido Contrário, que vai ser parte do projeto Quinta no Arena, a ser exibido no dia 31 de agosto, ali naquele espaço, né, privilegiado ao lado do Teatro Deodoro. Tem aqui na direção e na dramaturgia o próprio Avaristo Martins, que vive o Fábio, a interpretação é dele, a execução de iluminação é do Beto Lourenço, e tem que ter uma boa luz para convencer lá no ambiente, né? A execução da sonoplastia é do Arivaldo Martins. O design gráfico é do Anobelino Martins. A família Martins está dominando tudo aqui. E você percebeu que é irmão, né? A produção audiovisual, o estúdio EasyBes, o teatro. Isso. E por isso mesmo o valor do ingresso é muito acessível, tá? É R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Você pode garantir aí a sua participação também na peça, aí esse monólogo, né? Para a preparação. Eu estava cursando o 2º módulo de formação de ator na ETA. Quer dizer que o texto é seu mesmo? O texto é meu. Eu surgi com essa ideia de trazer esse personagem e levar para o palco. Eu comecei a escrever, fiz um esboço, mas aí é aquela coisa, você começa a escrever a obra e chega um momento que você diz, vou colocar na gaveta, depois eu vejo o que é que eu estou fazendo. Depois eu vejo, volta. E foi melhor voltar para o texto? Foi muito. Eu peguei o texto de volta e pude perceber, caramba, eu escrevi isso, eu continuei a escrita e finalmente coloquei no palco, fiz um experimento, uma pré-estreia, digamos assim, em 3 cidades já,
a mais recente é Passo de Camaragibe, mas eu fiz em Colônia Leopoldina. Passo de Camaragibe, a cidade que está a um passo de uma revolução. Eu estou acompanhando tudo lá. Quer dizer que você já teve a experiência do palco com essa peça. Isso. Como é que o Fábio foi recebido pelo público? Foi muito bacana a receptividade do público, o carinho e a identificação, porque é um texto que fala do cotidiano, do dia a dia. Uhum. Então são relações que a gente vive no nosso dia a dia, a gente não percebe, porque a gente vive nos nossos afazeres, na nossa correria, que a gente chega e fala com muita força, né? Eu tô na correria. E aí a gente esquece um pouquinho desses afetos, inclusive um abraço a todas as cidades aí por onde a gente já passou, que foi Colônia Leopoldina, a gente passou no final do ano passado, fazendo uma pré-estreia. Sentido Contrário também foi apresentado em São Luís do Quitunda, minha cidade. Você é de São Luís. Sou natural de São Luís. Eu ia tirar onda se você era do Passo. Você é de São Luís. São Luís, rapaz. Terra do Calabá, né? Não. Calabá é Ponto Calvo. É porque é pertinho. E Passo é a terra do dicionário. Aurélio Buarque de Holanda. Ele estudou lá, né? A escola dele estava caindo um tempo desse. Eu estava vendo a matéria. Mas trazer como você mesmo perguntou, a receptividade do público e muito carinhosa, porque as pessoas se identificaram com essa relação do texto, com essa presença do Fábio. E aí a gente escuta muitos depoimentos que isso só agrega ao contexto da construção. Você é tão sortudo, né? Que você veio para cá no Dia do Amor Internacional, que o Mal Amado ali não botou aqui para nós. E o meu repórter chama Fábio. Então você acertou de primeira. Vamos ouvir um trecho do que vai ser apresentado no sentido contrário, exatamente com Avaristo Martins, tá? Ele já está com o fone, vai estar se guiando pelo som e vai fazer a interpretação do personagem Fábio. Então agora conta que está no teatro, vendo o Fábio no palco. Vamos provado dele. Tempo. Meu pai me dizia que o mais importante nessa vida é você ser feliz ao lado de quem você ama. E que nós decidimos aonde queremos ir, onde desejamos chegar. E o mais importante é viver intensamente ao lado de quem a gente ama. Tempo. Você já deve ter se perguntado sobre a importância do tempo. Quanto tempo você tem? Ou melhor, quanto tempo você acha que tem? O tempo é precioso. Viver como se fosse o último dia, aproveitar o dia, viver intensamente. A verdade é que as decisões que tomamos no nosso dia a dia influenciam diretamente no nosso amanhã. E isso implica também na falta de decisão. Era o que dizia meu pai. O meu velho sempre me disse em qual direção ir. Mas a escolha não era dele. A escolha era minha. Tempo. Você tem agora, mas não sabe até quando terá. Então aproveite. Viva. Eu gosto de dizer que o tempo é nosso amigo. Melhor ainda, o tempo é o nosso grande amigo. Quer que eu prove? Então eu te digo, quantas vezes você não parou diante de alguma situação, olhou para si mesmo e disse: eu preciso de um tempo. Ou diante de uma outra ocasião, você precisou olhar para aquela pessoa, parar, olhar nos olhos dela e dizer: vamos dar um tempo. Ou então, ainda em um outro contexto, você olha tudo em sua volta, para, respira fundo e diz: deixa o tempo tomar conta. Tempo. As nossas escolhas, as nossas vontades, tudo que somos, tudo tem a ver com o tempo. E se eu posso te pedir uma coisa nesse momento, então eu te peço. Por favor, não desperdice o seu tempo.
Muito bem, o Fábio encarnou aqui nesse momento, aqui no estúdio, na figura do Avarístico, a música, né? Dá esse clima meio sombrio, de reflexão, e ele vai falando no tempo. E eu preocupado, quanto tempo esse cara vai falar, né? E já estava dizendo, seu tempo acabou, né? Mas só para tirar ele de concentração. Mas ó, mudou falou, tudo, né? Mudou tudo. É aquilo que você falou, que o contexto da iluminação, quando você leu a ficha técnica, muda tudo. E é um espetáculo onde o cenário, a iluminação, a sonoplastia, é tudo muito sutil. Tem que casar, esse time tem que estar entrosado. Isso, mas ao mesmo tempo que é aquele ambiente que você entra e você já sente aquela calmaria e se identifica com a história, sabe? Exatamente. Esse é um poema também? Esse é um pedaço... É fruto do texto que você escreveu? Esse é um pedaço que o Fábio diz... para ele mesmo, ele tem uma conversa com o próprio tempo. Com o próprio tempo. Isso. E vendo o tempo dele, né? Vendo o tempo dele. E aí ele faz o questionamento diante das perdas, que aí, onde foi citado aqui nesse fragmento, é que ele faz o questionamento das perdas que ele teve ao Essa longo história da vida. do tempo na vida é interessante mesmo, porque para o jovem, você tem todo o tempo do mundo, que era a frase que o Renato Russo cantava, né? Opa! Renato Russo, que inclusive o refrão dele está no espetáculo. Parece que você está adivinhando. Mas é porque da palavra tempo, né? E eu cresci ouvindo o Renato Russo. Quando eu era adolescente, exatamente, a sensação é que você tem, como tem na música, todo o tempo do mundo está lá na letra. E aí depois tem o tempo perdido, que é o que você, quando olha para trás, faz a reflexão, que é o nome da música, inclusive, de que, poxa, eu perdi muito tempo. E aí você vai querer recuperar o tempo e vai avançar. Se uma pessoa de meia idade ou já na melhor idade for ver o seu espetáculo, o outro já pegou a música aí. Aí ela vai fazer essa reflexão, porque quando você abrir o diálogo sobre o tempo, ela vai procurar pensar sobre o tempo que ela viveu. E a sensação de que não há mais tempo, né? Exatamente. Essa viagem sobre o tempo aqui. Esse questionamento ele faz diante das perdas que ele teve, que vou adiantando aqui, mas assim, ele teve perdas fundamentais na vida dele, que foram de pessoas que realmente muito próximas, e aí ele faz essas referências ao pai dele. O meu pai dizia isso quando eu era criança, meu pai dizia aquilo, e aí ele faz o questionamento ao tempo. Poxa, se tudo aconteceu diante da sua permissão, tempo, digamos assim, então por que você não alterou a situação para que as coisas pelo menos acontecessem da melhor forma, ou da forma que pelo menos eu acho correta? Achava correto. E aí exatamente. Esse questionamento gira em torno... O Fábio no palco, aliás, na leitura do texto, ele tem quantos anos? Ele tem, é um jovem, tem em torno de 18, 19 anos. É uma idade boa. E que você acha que tem um tempo danado. E também já viveu muita coisa, né? Exatamente. Ele faz esses questionamentos e é muito para mim, como pessoa também, além de ator, fazer esse papel, é uma reflexão para mim também. Apesar de ser um texto autoral, de ser uma direção autoral. Seu pai já viu você no palco? Já, eles acompanharam em São Luís de Quitute. Então ele gostou. Meu pai e minha mãe estavam na plateia, na primeira fila. Então ele gostou, porque você falava, meu pai falava isso, aquilo, ele se sente lá também no texto. E tiveram pessoas que, como eu fui apresentar em São Luís, fiz 3 sessões lá, a coisa foi bom, a cidade acolheu, né? Acolheu bastante. E aí as pessoas até perguntaram, mas o seu pai realmente dizia isso? Não, ali era o Fábio. Seu pai virou um poeta agora. Inclusive, o pai do Fábio, na história, também tem o mesmo nome dele. Quer dizer, o Fábio Filho tem o mesmo nome Fábio dele. Filho, legal. Fábio Me diga uma coisa, claro que é uma primeira construção e você está vivendo a primeira experiência como monólogo. Foi mais fácil interpretar o próprio texto ou a técnica que você usa, você conseguiria pegar um outro texto numa boa também? Desculpa, não... Você é o autor do texto e está fazendo um monólogo. Sim. É mais fácil isso? Ou você, pela técnica do monólogo que você tem, você pode interpretar qualquer texto? Então, o monólogo é, como eu falei, a primeira experiência de um monólogo. Então, é a minha primeira experiência no palco fazendo uma interpretação solo. Porém, essa facilidade, digamos, que escrever o texto traz essa proximidade do texto, e aí você se torna uma coisa mais fácil de você entender
a figura do Fábio por ser uma criação da minha própria Na sua própria cabeça, né? Você vai ficar 60 minutos, quer dizer, você tem um tempo grande no palco, né? Aí, literalmente, né? O tempo, mais uma vez. Tem pausa ou você segura do início ao fim? Seguro do início ao fim. É um drama, mas ele tem uns picos de comédia, tem ali uma coisa ou outra, tem uma música que a música citada no espetáculo é a Pais e Filhos. Também do Legião Urbana. Que é do Legião, exatamente. Rapaz, você é do meu tempo. Já estou com essa conclusão, né, Diogo? Esse cara é do meu tempo. A construção foi muito bacana em torno disso, porque eu trouxe realidades também muito próximas a mim. Então, tem a identificação, quando você falou do meu pai aí, quando ele foi assistir, ele viu muita coisa que poxa, tem... Pais e filhos. Você tocou. ouve primeiro que você está com fome. Eu sou ouço quando ele aumenta ali. Ele pega direto da mesa. Mas o meu pai, voltando ao assunto, meu pai, ele se identificou em algumas coisas. A minha família em si, quando eu fui apresentar em São Luís, teve um tempero a mais, porque as pessoas se identificaram com coisas que de repente foi da nossa infância. Eu fui também. A construção, ela isso é o bom do ator, né? A sua autocriação, você ter a sua mente criadora para exercer o mesmo Fábio de forma diferente. De forma diferente. Eu vi agora essa peça Histeria no final de semana, Sim. Que foi dirigida pelo Jô Soares. O cara que vive o Salvador Dalí é o Cássio Scarpim, originalmente do elenco. Só que ele botou lá o André Itiberê, eu acho que é outro ator, Itiberê, esse nome eu gravei. E o cara faz tão bem quanto o que estava originalmente na peça encenada do Rio. Quer dizer, até isso os atores podem fazer, né? Substituir, de certa maneira, os seus personagens. Meu irmão, eu gostei da história aí. Esse papo de tempo vai pegar, né não, Diogo? Vai pegar. A gente está dentro do tempo da história, porque temos as músicas que ele falou aí, Tempo Perdido e também Pais e Filhos, que norteiam aí o espetáculo. E a alegria, né, de saber que o Avaristo está encenando o Fábio, criação dele mesmo e encenada por ele no palco, isso que é muito legal. Exato. Sucesso para você na Muito caminhada. obrigado. Dia 31 de agosto está um pouco distante. Se você quiser voltar, quando tiver faltando uma semana, para a gente voltar a interpretar mais um pouco. Maravilhoso. E falar de novo do tempo, eu vou lhe dar esse tempo a mais. Ótimo. Vou lhe dar esse tempo a mais. Eu só queria fazer um último agradecimento aqui muito rápido, que é a minha cidade, São Luís do Quitunde. Um abraço a todo mundo lá que estão acompanhando aí a rádio e ouvindo. Ele aqui. é o primeiro São Luís quitundense que eu entrevisto aqui. É assim que fala? É o quitundense. Primeiro que você falou que se revelou, né? Então, pode ser que tenha vindo outro aqui, mas eu acho difícil. Primeiro, assim, São Luís quitundense, que veio pra cá, sucesso aí muito na grato. sua caminhada, e tá provado, né, que você foi um bom aluno lá de teatro. Fala da tua formação, porque talvez a gente esteja atingindo um outro Fábio ou um outro Avaristo que queira estudar teatro e não sabe qual o caminho. Como é que é a tua formação? A minha formação foi como ator na Escola Técnica de Artes de Formação de Ator. Existe o formação de ator e a licenciatura, né, para você ser professor também na área de teatro. Mas o que eu fiz, a minha formação é como ator, pela formação de ator, e ele é um curso disponível pela RV, um novo projeto. Então é monólogo não, né? Daqui a pouco também pode ser. Também pode ser, ó, dá uma reforçada aí no espetáculo, tá? Muito obrigado. Lembrando que é o Quinta do Arena, vai ser no dia 31 de agosto, inteira R$20, 10 a meia. Não perca, que é a experiência de um ator formado em Alagoas. Ele redigiu o próprio texto e vai estar no palco interpretando.